crianças? Espero que vocês estejam bem. Vamos agradecer a Deus pela nossa aula que vai começar? Senhor Jesus, muito obrigada por este dia, pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas e com as nossas famílias. Abençoa esta aula, abençoa, Senhor, o nosso louvor também, abençoa cada criança, cada família que vai assistir essa aula, que vai acompanhá-la, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, criança, antes de ir para o nosso louvor, nós vamos aprender o versículo. E o versículo, ele está na Bíblia, que é a palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus como verdade nas nossas vidas. Então, esse versículo, ele está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nós pegamos somente uma parte do versículo, mas a tia Jana vai ler inteiro. E diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o que ele está dizendo para nós? Sede abundantes, sede firmes e inabaláveis. O que é uma coisa inabalável, tia Jana? Uma coisa inabalável é que ela não se desfaz de jeito nenhum. Ela não se quebra, ela não se parte, ela não se rompe, ela não deixa de existir. É firme, forte e inabalável. Está sempre ali, sempre ali. Pode acontecer o que for, mas não deixa de existir. E isso, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes quer dizer o quê? Sempre permanecer, continuar fazendo mais e mais a obra do Senhor. Essa parte é que nós vamos tirar do nosso versículo, ó. Sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Então, nós crianças, muitas vezes, encontramos dificuldades. Muitas. Às vezes dá vontade de parar, de desistir. Mas a Bíblia nos ensina a permanecer, a continuar firme, a não desanimar. Porque o final do versículo diz: porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Quer dizer, não é inútil. Deus, ele recebe tudo aquilo que nós fizermos. Tudo aquilo que você fizer para o Senhor, ele vai receber. Então, criança, não desanime, não desista. Permaneça, porque o Senhor é contigo e ele te recompensa. Amém? Vamos para o nosso momento de louvor e depois a gente volta para a nossa história. Até já! Oi, crianças! Se você também é feliz porque Jesus te salvou, canta comigo essa música. Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre, diga-me por quê. Estou alegre porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, vou lhes contar-lhe a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Isto um dia me salvou e também me transformou. Por isso hoje alegre estou. Mais uma vez. Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre, diga-me por quê. Estou alegre porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, vou lhes contar-lhe a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Isto um dia me salvou e também me transformou. Por isso hoje alegre estou. Isto um dia
transformou. Por isso hoje alegre estou. Por isso hoje alegre estou. Tchau. Ao chegar em Éfeso, crianças, Paulo, como de costume, procurou a sinagoga para ali ensinar e falar do Senhor Jesus. E na sinagoga ele ficou por 3 meses falando de Jesus. Mas, crianças, uma coisa assim diferente aconteceu em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito famosa e pagã. O que é uma cidade pagã? Eles tinham crença em outros deuses. E era uma cidade famosa porque tinha o templo de Ártemis, ou da Diana, né? Era uma deusa. E ali as pessoas adoravam essa deusa. O comércio de imagens, né, que eram feitas dessa deusa, ele era muito grande. Muitas pessoas ganhavam muito dinheiro vendendo as imagens dessa deusa. E as pessoas ali acreditavam que se adorassem essa imagem, se adorassem aquela deusa, elas seriam protegidas, elas estariam seguras, os seus negócios iriam prosperar. E então, adoravam essa deusa muito. E Paulo começou então nesta cidade pregar na sinagoga. E ele pregou ali, só que o que aconteceu ao longo desses 3 meses? Alguns judeus começaram a falar mal de Paulo. Eles não receberam Jesus, eles não aceitaram que Jesus era o Salvador. E então eles começaram a criticar. Muitos judeus se converteram, muitos foram alcançados. Mas outros, né, sempre tinham aqueles que se levantavam e reclamavam e criticavam. E dessa vez, crianças, Paulo ficou um pouquinho irritado. E então ele decidiu que ele não iria mais pregar na sinagoga. Ele não iria mais falar para os judeus, porque eles não queriam ouvir, eles ouviam e criticavam. Então ele decidiu que ele não pregaria mais nas sinagogas e ele passou a pregar numa escola, a escola era uma escola de Tirano. Nós não sabemos, a Bíblia não diz, se esse era o nome de Tirano ou se ele tinha esse nome por ser um professor muito bravo. Mas Paulo passou a ensinar ali. Paulo, pela manhã, ele trabalhava fabricando as barracas, né? Ou tendas também conhecidas. E no período das 11 da manhã até as 4 da tarde, ele ia para a escola de Tiranos e ali ele ensinava as pessoas que queriam ouvir, que queriam aprender sobre Jesus, né? Ele explicava a Bíblia para essas pessoas. Crianças, vocês pensam que a vida de Paulo era fácil? Porque ele trabalhava na escola, ele ensinava na escola e depois ele fazia mais nada. Mas não, Paulo também trabalhava de manhã. Ele ficava trabalhando da manhã, nesse período, para fazer essas barracas, né, essas tendas. Mas por que Paulo precisava trabalhar? Crianças, ele trabalhava para pagar as despesas que ele tinha. Ele morava ali em Éfeso e ele ficou lá por 3 anos. Então essa viagem dele não foi uma viagem rápida, uma viagem só de algumas semanas como foi nos outros lugares. Ali ele permaneceu por mais tempo e então ele precisava de uma forma, de uma renda para sobreviver, para se sustentar, né? Porque as pessoas ajudavam, mas ele precisava também ter como se manter ali. E como ele tinha uma profissão, ele trabalhava. Então, crianças, não era nada fácil. Paulo, ele trabalhava de manhã, depois ele passava a tarde pregando, ensinando, né? As pessoas que queriam conhecer, queriam saber de Jesus. E ainda, além de pregar ali, ele pregava para as pessoas na cidade, por onde ele passava. Isso
era o trabalho que ele realizava. E era muito... A gente pode imaginar que era cansativo, porque os nossos dias, quando nós fazemos muitas coisas, a gente fica cansado, não fica? Então a gente precisa de um dia para descansar, para ficar mais tranquilo. E Paulo, ele fazia isso todos os dias. Ele não tinha descanso, crianças. Mas isso deixava ele triste? Não, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava alegre porque ele podia falar de Jesus para todas as pessoas que queriam ouvir, que queriam aprender mais do Senhor Jesus. Ali, pregando para aquelas pessoas, Paulo começou a realizar muitos milagres. Muitas pessoas foram curadas de doenças, foram libertas de demônios, muitas pessoas tiveram melhora nas suas vidas por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Paulo estava levando a verdade para aquelas pessoas e a vida delas estava sendo transformada, porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele transforma as nossas vidas, ele nos traz paz, ele nos traz a verdadeira vida, uma vida livre de pecado. E ali as pessoas iam aprendendo, e quanto mais milagres Paulo ia fazendo, mais as pessoas iam se aproximando. Então, crianças, ele se tornou muito conhecido ali em Éfeso. As pessoas já tinham muito respeito por ele. E aí, alguns judeus, algumas pessoas que faziam feitiçaria, né, que ofereciam sacrifícios a outros deuses, né, que tinham a deusa Diana como santidade, como poderosa, né, na vida deles, começaram a olhar meio de canto de olho, meio estranho. E alguns judeus começaram a fazer como Paulo fazia. E aí eles falavam assim para as pessoas, se tivesse algum endemoninhado, diziam, em nome de Jesus, do Jesus de Paulo, sai dele. Em nome do Jesus de Paulo? Então, crianças, alguns espíritos, alguns demônios, olhavam para essas pessoas e falavam, Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas e vocês? Quem são vocês? E aí, quem acabou apanhando, foram esses judeus que estavam expulsando aqueles demônios. Olha que vergonha eles passaram. Eles tinham boa intenção, eles também queriam ajudar, mas eles não tinham fé em Jesus. Eles não criam verdadeiramente em Jesus. E Paulo, ele teve a vida dele transformada por Jesus. Lembra quem era Paulo antes de ter Jesus? E olha que Paulo se transformou. Olha o que Jesus fez. Paulo, ele andava o tempo todo com Jesus. Jesus estava com ele. As pessoas tinham fé, sabiam que ele tinha autoridade mesmo de Jesus, tinha poder para fazer aquilo. Não era Paulo, era Jesus quem fazia isso por meio da vida dele. E aqueles judeus não tinham autoridade, porque eles não criam em Jesus de todo o coração. Então, as pessoas começaram a olhar e, nossa, Paulo é poderoso. Nossa, olha o que Paulo tem feito. E muitos feiticeiros começaram a jogar fora aquelas coisas que eles faziam, né? Eles usavam ali umas coisas que não eram do Senhor Jesus. Mas antes disso, a Bíblia também fala, nessa viagem, nesse tempo que Paulo curava, ensinava as pessoas, que eles somente de encostar um manto, encostar algo em Paulo, eram curados. Ele não precisava nem virar e orar por aquelas pessoas. Somente de tocar nele, as pessoas eram curadas. Eles tinham isso. Então,
Eles jogavam mantos, se aproximavam ali de Paulo e tinham as suas doenças. E tinham aquelas coisas que dificultavam as suas vidas, tiradas. Crianças, não era Paulo, era Jesus quem fazia todas essas coisas. Imaginem a alegria de Paulo e dos cristãos vendo aquela multidão, as pessoas crendo e sendo libertas, sendo suas vidas transformadas, crianças. Era muita alegria mesmo. E a alegria maior, sabe qual foi? Muitos feiticeiros começaram a queimar os seus livros de magia, a queimar aqueles livros que tinham rituais, que eles faziam, que eles prestavam para outros deuses. E começaram a queimar, sabem por quê? Porque eles entenderam que somente Jesus Cristo tem poder para todas as coisas, para transformar, para curar, para sarar, para libertar, e que aquelas coisas que eles faziam não valia nada. Por isso, crianças, foi uma alegria muito grande. Aquela fogueira, aquela mudança ali, no coração daquelas pessoas. Porque eles entenderam que aquilo que eles faziam não servia para nada e não era verdadeiro. Crianças, nós temos o Senhor Jesus na nossa vida. Nós não precisamos de imagens, nós não precisamos de ter coisinhas, ter objetos com a gente para dar sorte, para as coisas irem bem na nossa vida, né? Algumas pessoas dizem amuletos. Nós não precisamos dessas coisas, porque nós temos Jesus vivo em nossos corações, na nossa vida, e isso é suficiente para nós. Foi graças àquilo que Paulo ensinou, à vida de Paulo, que o Evangelho chegou até nós. Então, crianças, olha o que Paulo passou. Ele não teve descanso. E graças à vida dele, nós recebemos o Evangelho. Deus é muito bom. Ele nos ama muito, muito, muito mesmo. Ele se importa com as nossas vidas. Então, crianças, tenham sempre isso. Vocês têm Jesus na vida de vocês. Vocês não precisam de mais nada, porque Jesus é suficiente para nós. Mas um homem chamado Demétrio não ficou nada feliz com aquela situação. Claro que não. Por quê? Porque ele era sacerdote lá no templo de Diana. E ele produzia as imagens da Diana. Ele ganhava dinheiro com aquilo, né? Ele ganhava muito, ele lucrava. E então, o que ele começou a perceber? Ele ficou com medo de perder o seu negócio. Medo que as pessoas todas parassem de comprar e que deixassem de ir até o templo, que deixassem de servir a Diana. Isso seria muito bom, porque elas estavam realmente conhecendo o Deus verdadeiro. Mas ele não podia falar que esse era a maior preocupação dele, né? A preocupação dele era aqui, econômica. Não era com a fé das pessoas, mas era com o negócio dele. E aí ele reuniu todos os outros fabricantes também de imagens e começou a falar com eles: olha, esse Paulo aí está atrapalhando o nosso trabalho. E tem mais, a gente pode parar de vender, de fabricar as nossas imagens, e as pessoas podem parar de ir até o templo dela e podem até destruir o templo da Diana. Nós não podemos deixar que a nossa deusa seja destruída. Como nós vamos permitir isso? Então, aquelas pessoas começaram: viva Diana! Viva Diana! E eles começaram uma grande confusão, e gritar. E pegaram 2 amigos de Paulo
que eram cristãos e levaram para um lugar como se fosse um estádio, né? Um lugar ali, um palco muito grande, onde as pessoas se reuniam. E lá nesse estádio, eles queriam de todo jeito agredir aqueles homens, porque eles andavam com Paulo, eles eram amigos de Paulo. E então, Paulo queria ir até lá para resolver a situação, para conversar, afinal de contas, isso tudo era por conta de Paulo pregar, falar de Jesus. Aqueles homens não tinham culpa, mas os cristãos, as pessoas que já conheciam o Senhor, que já tinham se convertido, avisaram Paulo que era melhor ele não ir. Era melhor ele ficar ali, porque aqueles homens estavam muito enfurecidos e isso não seria bom para ele. Então, Paulo não foi. E aquela multidão, aquelas pessoas gritando, juntou assim um povo muito grande. E muitos nem sabiam porque estavam lá. Eles nem sabiam o que eles estavam fazendo. Sabe quando vai acompanhando a multidão? Eles foram acompanhando. Quando chegaram lá, as pessoas todas enfurecidas, e isso foi num dia que não era um dia próprio para resolver aquelas questões. Então eles consultaram um homem que era responsável por essas causas, que trabalhava com os juízes lá. E esse homem falou: olha, Paulo não está fazendo nada de mal, mas mesmo que ele esteja fazendo, tem lugar certo e hora certa para resolver essas questões. Aqui não é o lugar. Vocês sabem muito bem onde vocês têm que ir, o que vocês têm que fazer. Então, pode ir todo mundo para casa, pode acabar com essa aglomeração, vai todo mundo para casa, voltem e vão procurar quem vai resolver essa questão para vocês. Porque isso aqui não está certo, vocês podem até ser acusados de estar causando todo esse alvoroço sem motivo. Crianças, olha como Deus é bom. Todo o povo foi embora, aqueles homens foram soltos, não fizeram mal nenhum para eles e Paulo continuou pregando o evangelho. Mais e mais pessoas foram sendo alcançadas pela vida de Paulo ali. Essa viagem, ela durou 3 anos. Paulo permaneceu esse tempo todo ali em Éfeso e olha quantas coisas ele fez. Nos outros lugares também, e não parou lá, ele foi deixando pessoas, cuidando das igrejas, cuidando dos cristãos, dos novos convertidos. A igreja estava somente crescendo. E ali em Éfeso ele começou, deu continuidade, permaneceu esse tempo lá, fez muitos milagres. Paulo, ele estava firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, porque ele sabia que aquele trabalho dele não era em vão, não era inútil. E ele estava vendo já quantas vidas estavam sendo transformadas, estavam sendo alcançadas pelo nome de Jesus Cristo. É muito bom, crianças, saber disso. Crianças, quando nós vemos e acompanhamos uma história dessa, conhecemos sobre a vida de Paulo, nos enche de alegria, né? Nós ficamos muito felizes de saber, e não só de saber, mas de crer no poder de Deus. E sabem, crianças, Deus, Ele fez tudo isso porque Ele ama você, Ele ama mim, Ele ama cada um de nós, ama muito as nossas vidas. E como Ele nos ama, Ele criou as nossas vidas, né? E Ele reservou o céu para nós. Nos deu a vida eterna. O que é a vida eterna? É para você também. A vida eterna é estar com Deus para sempre. É o nosso coração ser purificado. É nós termos Jesus
conhecermos e andarmos com Ele. Deus preparou um lugar para nós no céu, para todo aquele que nele crer tenha a salvação. E a salvação é estar com Ele. Mas nós também sabemos que as nossas atitudes, que as nossas escolhas, muitas vezes nos afastam de Deus. Que o pecado que insiste em habitar ali no nosso coração nos afasta de Deus. Porque Deus tem o céu para nós, tem vida eterna, tem paz, tem alegria. Mas o pecado, Deus não se agrada do pecado. E a única coisa que nos separa, que nos impede disso, de ter essa vida, é o pecado. Então, como nós podemos chegar a Deus se nós temos pecado? Nós, crianças, podemos chegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Foi Jesus, foi seu Filho amado, o único Filho de Deus. Ele mandou aqui na terra para nos ensinar como andar, como agradar a Deus, como viver aqui sem pecado. Ele foi o único puro, justo e santo que não pecou. Jesus, ele morreu na cruz. Ele foi crucificado. Ele foi enterrado. Mas, crianças, ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e ele está lá no céu com Deus. E a Bíblia fala que ele intercede por nós. Então, crianças, é Jesus Cristo quem nos tira o pecado, quem purifica o nosso coração. É o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, que pode nos perdoar, nos purificar do nosso pecado. E assim, crianças, uma vez que os nossos pecados são perdoados, que nós reconhecemos Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos o perdão dos pecados e temos a vida eterna. Nós vamos pecar de novo? Vamos, porque Jesus foi o único que não pecou. Mas, a cada dia, conhecendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, orando, estando com pessoas que também conhecem a Deus, nós vamos conseguindo nos livrar e não pecar mais. Criança, você que ainda não tem o Senhor Jesus na sua vida, você pode fazer uma oração aí mesmo, na sua casa, recebendo Jesus, reconhecendo que é pecador e que precisa de Jesus na sua vida. E Ele vai entrar no seu coração e transformar a sua vida também. Amém? Deus abençoe e até a próxima.